Bom dia, gente. Conforme solicitado já pela escola, eu acho que vocês já estão fazendo isso em todas as aulas, né? Conforme a gente for entrando, já vamos colocando lá no nosso bate-papo, nosso nome e presente, para a gente fazer a nossa chamada, todo mundo escrevendo no bate-papo. Quem já está se conectando. Oi. Aqui. Bom dia. Isso, vamos escrevendo os nomes do bate-papo. Ô tio, Oi, Dá um Esther. grite, por favor. Vitória. Quinta-feira a Disney vai passar a programação de série antiga dela o dia todo. Eu tô tão feliz. Que bom, né? Só queria expressar isso mesmo. Já escreveu o seu nome, Vitória? Não, mas vou escrever agora. Isso, escreve. Tem bem mais coisas. Ah, tio, Livro eu já 1 Oi. e 2. tá no computador lá. Livro 1 ainda, a gente não terminou, não. A gente terminou nas orientações, mas na nossa aula ao vivo a gente está... Eu ainda não sei, eu ainda não tenho o livro 2. Tá. Não, mas a gente está no livro 1 ainda. Eu já O passou tio de tivatividade no livro ciência, 2. ele Não, disse nós já passamos que algumas... As orientações de estudo para o livro 2 já começaram a ser enviadas. Mas, nós ao vivo, nós estamos no livro 1 ainda. Então, não tem problema vocês estarem um pouco adiantados em relação às orientações de estudo. Mas aqui as nossas aulas no Zoom, a gente está ainda no livro 1. Quem está entrando, por favor, escrever o nome no bate-papo da chamada. Vamos lá. Ligando Tem a problema câmera. se passar livro 2, mas só que não fizer porque não tem? Aí a gente resolve depois de maneira individual, tá, Luana? Olha só, quem ligando a câmera, gente, vamos lá. A escola já pediu para vocês que a gente tinha que estar com as câmeras ligadas. Não sei se vocês estão com as câmeras tudo desligadas. Isso. Com a câmera ligada. Oxi. Deu alguma coisa, eu saí da reunião. Entra de Franklin, novo. eu tô presente. Voltar pra reunião. É seu aluno preferido falando, adivinha quem é? Arthur, vamos. Eu Colocando a... mesmo. Botou já seu nome aqui na chamada? É pra botar? Eu já falei umas 3 vezes. Mas eu entrei agora, né, Franklin? Ah, tá. Então vai, coloca aí. Como é que bota no bate-papo? Clica embaixo aí, bate-papo e escreve. Não tem nada aqui. Ah, Franklin, escrevi meu nome certinho. Isso, muito bem. Isso, todo mundo ligando as câmeras, vamos lá. Bento, Diego, Bruna, Gabriel, Cecília, vamos lá. Norberto, câmera ligada. Eu vou ligar rápido. cheguei. Isso. Agora, gente, o que eu quero que vocês façam é que vocês peguem o marca-texto de vocês e me mostrem, que hoje nós vamos usar o marca-texto. Uma costa fala de chocolate. Calma. Clássicos. Tio, clássico. Vamos lá, todo mundo com o marca-texto na mão. Ó. Procura aí, Esther. Tio, não acordei completamente, tá? Então, é normal. Do nível da aula. Mas a gente vai acordando aos poucos. Não tem problema, não. Página 86, todo mundo. Ok. Na aula passada, na semana passada, né, nós estivemos fazendo uma introdução, por mais que nós já tenhamos feito
o nosso, Acabou todo as nossas orientações, né? Deixa eu só dar uma silenciada aqui, peraí. Para não ficar com o som. Quem quiser falar é só habilitar, tá? O microfone. Olha só, na semana passada, então, nós fizemos a introdução ao nosso capítulo, falamos sobre as grandes navegações, vimos o mapa, né? Começamos a trabalhar junto com a questão geográfica, localização geográfica, o objetivo das grandes navegações, né? Falamos das primeiras conquistas que foram muito importantes para esse processo das grandes navegações. Enfim, fizemos uma introdução ao conteúdo e já falamos algumas coisas relacionadas a ele, tá? A minha câmera está um pouquinho embaçada, o tio está tentando comprar uma câmera na internet, mas tá difícil. Eu acho que tá todo mundo querendo comprar o webcam junto e ninguém tá achando, né? Então eu já tô tentando, tô buscando em alguns sites, mas assim, aquelas webcams amadoras, que é o que a gente precisa, né? Elas a gente não acha, a gente só acha aquelas profissionais de R$ 1.000. Então eu não cheguei nesse ponto ainda não, tô precisando. E aí eu tô tentando, para tentar melhorar um pouco a imagem aqui, para que a gente possa se ver melhor, ok? Mas vamos lá então, página 86, igual eu falei. Deixa eu ok. Deixa eu ampliar aqui. Quando nós estivemos falando na semana passada em relação... acabamos destacando muito a ideia do pioneirismo português, né? E a ideia deles estarem utilizando muito assim, os barcos, né? E entendendo todo esse processo. Essa ideia do caminho marítimo até chegar nas Índias, ela foi dividida em alguns momentos, tá bom? Então, deixa eu só pegar aqui a nossa caneta. Ótimo, né? Nós podemos destacar aqui a ideia do pioneirismo português, que é algo bem claro, específico daquele período, né? Foram eles mesmos que iniciaram esse processo das grandes navegações, né? A primeira grande viagem correspondente, então, a gente pode afirmar, né? O primeiro corresponde à costa ocidental do continente africano, né? Esse período durou aí muito tempo, não foi algo que foi realizado de uma hora para outra, né? Essa travessia, principalmente no Cabo da Boa Esperança, que antes era a travessia do Cabo das Tormentas, foi algo complicado, foi algo que demorou, né? Mas, enfim, o primeiro momento foi essa costa e a travessia do Cabo da Boa Esperança. Depois, o segundo momento, já foi o momento quando Vasco da Gama, Vasco da Gama, né? Ele vai retomar esse primeiro momento feito por Bartolomeu Dias e vai, de fato, cruzar o Cabo da Boa Esperança, chegando ao Oceano Índico, que é aquele que dá acesso às Índias, né? Lembrando, quando a gente fala de Índias, nós não estamos falando do país Índia, nós estamos falando ali da região do sul do continente asiático, né? Então, foi Vasco da Gama que vai inaugurar a rota marítima que passou a ser utilizada pelos portugueses, tá? Então, ele foi o primeiro navegador, ele vai inaugurar essa rota marítima e, além de ser inaugurada, nesse primeiro momento, essa rota marítima ela era um monopólio dos portugueses, tá? Os outros países ainda não sabiam ter acesso a essas rotas marítimas. Então, pouco a pouco, esse comércio que era feito pelo oceano, ele vai se intensificando, tá? Significativamente. E aí, nós podemos dizer que esse segundo momento, já onde Vasco da Gama consegue, encontra, conhece, já consegue fazer essa rota de maneira efetiva, é o período que nós chamamos, né, das grandes navegações. É justamente esse período onde eles conseguem utilizar essas rotas, eles conseguem fazer as suas navegações, tá bom? Então, esse caminho para as Índias não foi... vamos para a Índia. Ok, vamos fazer como? Vamos navegar em torno do continente africano? Então vamos. Não, gente, foi um processo longo, né? Nós estamos falando aqui de 70 anos, o nosso livro destaca aqui, até conseguir encontrar realmente o caminho de fato,
conhecer, ter experiência efetiva em relação a encontrar um caminho alternativo para chegar na região do sul do continente asiático, conhecido como as Índias, tá bom? Então não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Já marcamos aqui? Sim. Sim? Vou passar, hein? E aí é lógico, né, gente? A gente começa. A gente está falando sobre essa questão das grandes navegações e eles precisavam de uma tecnologia que facilitasse esse processo, né? Ou seja, instrumentos que facilitassem a navegação. Hoje nós temos o GPS, nós temos radares, né? Tudo bem mais fácil em relação às grandes navegações, mas naquele período eles foram criando essas novas tecnologias, tá? E é lógico, como Portugal foi o pioneiro, foi ali que começou a surgir, né? Essas primeiras tecnologias começaram a se desenvolver. Então vamos ver aqui quais foram, não? A primeira coisa que a gente pode dizer, né? Nós destacamos a junção de cartógrafo, astrônomos, né? E navegadores. Naquele período, eles se localizavam muito pelas estrelas, né? Para saber, porque a estrela sempre está no mesmo lugar, né? Então, esses especialistas, né? Eles formaram, né? Um grupo na Vila de Sagres, que vai ficar conhecido como a Escola de Sagres, né? Então, eles vão elaborando as cartas náuticas. O que era uma carta náutica? Era uma representação cartográfica de áreas marítimas, né? É um mapa do oceano, para que as pessoas pudessem, então, encontrar, os navegadores pudessem se localizar, né? De certa forma, para onde eles teriam que ir ou não, tá bom? Então, a primeira embarcação, né, sem remo, que era impulsionada pelo ar, era a caravela, né? Só que, de certa forma, ela tinha suas velas triangulares, a gente vai ver uma imagem aqui agora, né? E aí facilitava muito a navegação em rios e em locais não tão profundos, né? Mas a grande desvantagem das caravelas é que elas não eram adequadas, né? As caravelas, elas não eram adequadas para viagens mais longas, porque elas não aguentariam enfrentar uma tempestade e todas essas coisas, né? Então, era comum que embarcações maiores, repletas de alimentos, acompanhassem os marinheiros, né? Essas expedições. Então, assim, a gente tinha a caravela que ela era mais rápida, ela era mais ligeira, ela consegue entrar em rio, ela consegue manobrar de maneira mais fácil, só que essas embarcações elas eram frágeis. E navegar com uma embarcação frágil no oceano é algo muito complicado, não é algo fácil de ser feito, né? Passando aqui, hein? Posso? Calma. Tá, esperando. Pronto. Pronto. Ok. Então, aqui nós temos a imagem dessa caravela, né? Que nós falamos que ela tinha essa vela triangular. Antes do surgimento das caravelas, as embarcações elas eram movidas a remos manuais, né? E depois desse período que isso vai modificar bastante. Era uma tecnologia para o período, mesmo que ela fosse fraca. Quem já foi a Porto Seguro, ali na entrada de Porto Seguro, nós temos uma réplica da caravela, de uma caravela, né, que era utilizada naquele período. Dá para visitar, dá para entrar, é bem interessante a visitação, né, da caravela ali naquele período. Então, quais foram as tecnologias que surgiram naquele período, né? É o que sabe mais que nós temos aqui. Hoje, como nós falamos, nós temos o GPS, né? Mas naquele período a gente não tinha, então foram surgindo instrumentos como a bússola,
foi criada pelos chineses, mas ela foi aperfeiçoada durante as grandes navegações. A ideia da bússola é que ela tem uma agulha que ela aponta sempre para o norte, né? Então, você sabe onde está o norte, você consegue se localizar em relação aos outros locais, né? E outros dois instrumentos importantes, tá? Foram também introduzidos pelos portugueses. O astrolábio, né? Que, de certa forma, quando você se apontava pelo sol, você podia medir, ó, apontava-se o astrolábio para o sol, visando medir a altura dos astros acima do horizonte. Isso fazia uma questão de controle. E a balestilha, que deveria ser apontada para a Lua, porque eles navegavam pela noite também, né? Eles não navegavam só de dia. Observando também todas essas ferramentas, gente, tanto a bússola, como o astrolábio, como a balestilha, elas tinham o objetivo de auxiliar na localização das embarcações, para que eles não pudessem, ou para que eles não ficassem navegando à deriva, sem saber para onde estavam indo. Mesmo assim, às vezes eles se perdiam, né? Eles não iam sempre por mesmo caminho, tá bom? Esperar vocês marcarem. Deixa eu passar aqui, pegar a nossa borracha. Vamos mudar a página. Página 88. Vamos lá? Putz, faltou um pedacinho ali. Nós temos aqui na parte inferior, né, na nossa página 88, um mapa muito interessante que ele mostra assim as primeiras rotas, né, de navegação feita naquele período, né? É a primeira de todas a que iniciou todo esse processo. Vai ser a de Vasco da Gama, né? Que é essa azulzinha que nós estamos vendo ali. É a primeira que chega efetivamente no continente asiático, no sul do continente asiático, né? Depois, nós temos aí a viagem, né, de Cristóvão Colombo, que vai chegar no continente americano, mas vai acreditar que, na verdade, tinha chegado na Ásia. Ele morreu sem saber que ele tinha encontrado esse novo continente, né? Nós temos aí Américo Vespúcio, em 1499, que a navegação dele é importante porque a gente fala assim, professor, mas Américo Vespúcio veio em 98, né? E ele era um navegador e ele se dedicava a construir cartas náuticas. Então, foi através das observações de Américo Vespúcio, né, que os cartógrafos, geógrafos, né, conseguiram chegar à conclusão na Europa que esse continente que eles tinham encontrado, que essa terra que eles tinham encontrado, não tratava-se da terra do continente asiático, e sim era um novo continente. Então, como foi através das anotações de Américo Vespúcio que eles chegaram à conclusão de que eles tinham encontrado um novo continente, eles deram o nome do continente de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Porque a gente se perguntava assim, né? Se foi Colombo que encontrou a América, por que a América se chama Colomba? Né? Então, por quê? Porque, na verdade, foi Américo Vespúcio, o navegador, que fez anotações cartográficas em relação a esse novo continente, e através das anotações de Américo Vespúcio, chegou-se à conclusão de que tratava-se de um novo continente. Então, por isso, em homenagem a ele, e relacionado, influenciado por suas anotações, o continente americano vai receber o nome de América em relação ao próprio Américo Vespúcio. Ok? Quando a gente começa a falar um pouco sobre esse processo, né, a gente fala assim, poxa vida, né? Então, os portugueses foram os pioneiros, mas não foram os únicos, né? Esse desejo de encontrar um caminho para as Índias
não era exclusividade só de Portugal, né? Então, por exemplo, a Espanha, que é vizinha de Portugal em localização geográfica, né? Já em 1492, decidiu apostar numa proposta nova, né? Do navegador italiano Cristóvão Colombo. Que proposta era essa, gente? Colombo, já naquele período, afirmava que a Terra era redonda. Ele já entendia, ele já tinha essa ideia que a Terra era redonda. Esse cara é bom. E imagina, né? A gente está falando aí do século XVI, século XV, e hoje em dia tem gente ainda acreditando que a Terra é plana. Mas enfim. A Colombo, então, como ele já tinha essa ideia de que a Terra era um globo, era uma esfera, ele chegou para os reis da Espanha, né? Confiante da sua teoria, ele falou assim, olha, em vez da gente navegar em direção ao continente africano, vamos fazer uma navegação a leste, porque se a Terra é redonda, é uma bola, nós vamos dar uma volta e vamos acabar chegando no continente asiático. Só que ele não fazia ideia que existia o continente americano. Tanto que quando ele chega no continente americano e ele encontra os primeiros habitantes, ele acreditava que ele estava chegando nas Índias. Então, qual é o nome que ele dá a esses habitantes? Índios. Ok? Ele acreditava que estava chegando nas Índias, ele chega nesse novo continente, tem contato com esses novos habitantes e fala assim, olha, chegamos, são os índios. Ou seja, os habitantes das Índias. Mal ele sabia que ele não estava chegando realmente no continente asiático. Ok? Né? Então, ó, ele tinha uma ideia de que a Terra era esférica, né? Então, ele poderia navegar, ele queria navegar, né? Deixa eu ver aqui por quê. Deixa eu marcar direitinho, até chegar à Ásia. Não foi algo fácil, tá, gente? Mas ele conseguiu. Chegou, na verdade, aqui no continente americano, né? Depois de 2 meses, né? Primeiro local que eles chegaram foi na atual República Dominicana, tá bom? Eu realmente ouvi República Tcheca. Não, a Tcheca é lá na Europa, né? Ai. Então, ele não sabia que havia um continente até então desconhecido pelos europeus, que era a América. Que coisa, né? Muitas coincidências. Ele vai para um lado, acaba chegando em outro. Tio, Sem querer, mas imagina o mapa, que esquisito, sem América. Era esquisito mesmo. Eles só conheciam os 3 continentes que estavam próximos, a Ásia e nem Ia ser a uma coisa Oceania. muito pequena. A Oceania também não era conhecida, né? Meu Deus. A Oceania também vai ser encontrada aqui no período das grandes navegações. Posso apagar? Calma. Não, Calma, peraí, calma. não. Pô, calma. Tio, por que eles não usavam jatinho naquela época? Nem responde. Pô, pronto. Ia ser mais rápido, cara. É o que Heitor tá rindo? Por que eles não usaram um jatinho pra ir lá? Claro, né? Eles tinham um avião naquela então época, Tinha mas um eles jatinho preferiam pra ir lá. ir de caravela, né? Os caras sonsos, né? Gente, olha, é aquilo que nós falamos na aula passada, né? Essas viagens por oceano compara-se hoje a tentativa da gente chegar a Marte em relação ao avanço tecnológico. Ok? É a mesma coisa. A dificuldade é a mesma. Só que pra chegar Ô, até Franklin, o... mas do jeito que o povo é Gente, o preguiçoso, chat tá hoje na eu minha duvido. frente, aí eu não pude marcar aqui. É o quê?
Não, a mensagem do chat tava na minha frente, aí eu não marquei essa última parte lá de baixo. Ah, então marca, tô esperando. Aí foi. Foi igual meu primo. Hum. A ideia é meio. Tipo, Ah, essa ideia não é muito funcional, mas deu certo. mas o que tem a ver com De seu alguma primo? forma. Porque dá a volta no planeta até chegar na outra parte. É, né? É verdade. Deve Então, olha ser aqui. fácil. Vamos observar Ainda aqui. mais Então, na uns 2 dias verdade, de ó, viagem. ah, o que Colombo queria era, em vez de fazer este percurso, ele queria fazer este, né? Vindo daqui e chegar aqui. É Sem só um saber pouquinho que mais existe. longe, né? Ele não tinha noção dessa coisa, né? Então, ok, né? Colombo chegou, logo depois Pedro Álvares Cabral também chegou no Brasil e começou a ter uma disputa a quem pertenceria este novo continente, tá? Entre Portugal e Espanha. E aí eles vão chegar a um acordo. Este acordo vai ficar conhecido como Tratado de Tordesilhas, que era um acordo que entre Portugal e Espanha, mediado pela Igreja Católica, dividindo entre esses dois países o continente americano. Então, quando a gente fala de Brasil em relação à colônia portuguesa, no início, né, nós tínhamos de espaço geográfico só isso que nós estamos vendo em verde aqui no mapa. Ué, Essa tio, área... Oi. eu não entendi uma coisa. Chegou o cara, descobriu a América, aí chegou Portugal. Eu quero também. Foi uma coisa um pouco complicada. Vamos lá, Gimme, então. gimme. Antigamente era assim, quem vencia a guerra pegava tudo. Mas olha só, gente, Portugal e Espanha fazem esse acordo, mas os outros países não vão querer obedecer muito isso não, tá? Franceses, ingleses, holandeses, eles vão falar assim, quem falou que isso é a igreja? Eles não respeitavam a igreja, já tinha acontecido o processo da reforma protestante, né? Então a igreja não era uma autoridade para esses outros países, com exceção de Portugal e Espanha, que eram países muito católicos, né? Então, de certa forma, nós tínhamos aí então uma... Peraí, deixa eu trocar aqui. O Tratado de Tortilha. É a primeira coisa que quando eu leio Tordesilhas. Ó, Se eles fossem fazer uma coisa assim, era melhor nem fazer, eu deixava quieto. Tá tão desproporcional. Eu, hein? Só acho que Portugal tá um pouquinho melhor. Eles estão com a América do Norte inteira. enfim, vamos lá. Então, nós tínhamos ali uma rivalidade. Deixa eu marcar aqui. Não, peraí, isso aqui ficou de fina. Mas acharam primeiro. Uma rivalidade, né, entre Portugal e Espanha, porque eles disputavam, né, o direito de colonizar. Gente, alguém mais percebeu que tem a linha que atravessa o globo verticalmente tá torta o plano final? Ela não está torta, ela está acompanhando ao globo, que é uma esfera. É? Não, ela tá torta. Certeza. Não tá, não. Não é que ela sim. tá torta, é que como é uma esfera, uma linha numa esfera, ela fica como? Ele acha que Não, fica ok. reto. Fica, eu Se entendi. você cortasse a terra Não, no meio. isso aí eu entendi. Eu não tô falando que ela tá torta por causa disso. Aham. Eu vou tentar mostrar. Eu acho que ele está falando que uma linha torta certa é diferente dessa. É isso, lá no Porque- final, na hora que chega na América do Brasil. Sul, América do Sul, tem tipo uma parte torta assim, Que a galera não sabe mexer no pente. na horizontal. A galera não sabe mexer no pente e aí foram fazer essa linha e deu ruim. Very good, very nice. Tão fácil, é só pegar uma régua, Motherfucker. passar a régua no mundo. Só que se você fizesse isso, não ia ficar reto.
a não ser que você tá bem na No qual é o nome meridiano. da linha que divide o hemisfério sul e o hemisfério norte? É a linha do Equador. Se você pegasse uma régua para medir o mundo, você tinha que estar bem em cima da linha do Equador, porque se você fizesse de outro jeito, a linha ia ficar torta. Gente, olha só, vamos tentar entender esse Tratado de Tordesilhas aqui. Primeira Ok. coisa, nem Espanha, nem Portugal, nem a igreja, ninguém tinha noção do tamanho do continente. Muito Ok? grande. Não tinha. Então, qual foi o acordo que eles chegaram? Eles falaram bem assim, ó, nós tínhamos aqui... Fio tá ecoando. Vou silenciar aqui, peraí. Então, ninguém naquele período tinha ideia nenhuma do tamanho do continente, tá? Então, o acordo propôs o quê? Que através da ilha do Cabo Verde, que é essa aqui que nós estamos vendo aqui, tá? A partir dessa ilha, né? Depois, ou seja, 2.500 quilômetros, 370 léguas a oeste, isso pertenceria a Portugal. E toda terra pertencente após essa ilha pertenceria à Espanha. Nessa divisão, Portugal só ficou com esse pedacinho aqui que nós estamos vendo, que pertence ao Brasil. O restante todo pertenceria à Espanha, mas ninguém tinha noção que o continente era tão grande, ok? E aí a gente pergunta assim, ué, professor, e como que o Brasil ficou tão grande então, se era só isso aí? Isso é coisa que a gente vai estudando ainda. Nós vamos ter vários acontecimentos que vão levar à ampliação das nossas fronteiras. Mas o Tratado de Tordesilhas dividia, né, o continente americano entre Portugal e Espanha, da maneira como nós estamos vendo aí, tá? Mas a gente fala assim, então quer dizer que a América do Norte pertencia à Espanha? Segundo o Tratado de Tordesilhas, sim. Mas como nós marcamos aqui embaixo, a Inglaterra, a França e a Holanda não concordavam com esse acordo, ok? Eles não concordavam. Então eles vão fazer invasões, vão ocupar regiões, né? As colônias norte-americanas que nós vamos estudar o ano que vem, a região do Canadá que vai ser ocupada pelos franceses, enfim, essas regiões ainda vão ser ocupadas pelos europeus e países que não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Posso passar? Peraí. Poxa, tio. Caramba, mano. Bem na hora que eu ia terminar. Nós não corrigimos essa atividade aqui, né? Ou corrigi na aula passada? Não sei. Eu acho que Não corrigi sim, não. você Só deu aula. corrigiu. Corrigi? Cheguei a marcar para vocês? Você passou, você não corrigiu essa, você passou lá no Alunos Book. Passei no Alunos Book, mas não fiz a correção aqui com vocês, né? Então, antes de terminar a nossa aula, vamos fazendo a correção juntos aqui. Tá, vamos lá. Eu já acredito que vocês já tenham feito a correção dessa atividade, né? Ou não, eu acho que eu não passei para vocês o gabarito ainda não. Então, vamos fazer a correção juntos aqui, tá? Na página 85, fala assim, então. Em 1453, os otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla. De que maneira essa conquista impactou nas relações comerciais entre a Europa e a Ásia? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Constantinopla era uma ponte comercial entre a Europa e a Ásia, né? Então, quando os otomanos conquistaram essa região, eles passaram a cobrar elevadas taxas das caravanas que por ali passavam, né? Automaticamente, se eu estou cobrando taxa em cima da caravana que transporte o produto, o que acontece com o preço do produto, gente? Sobe. Então é dessa forma que a conquista de Constantinopla pelos otomanos afetou, né, o comércio, as relações comerciais entre a Europa e a Ásia.
O Antônio tá falando que eu já corrigi, mas tem gente copiando, então eu não lembro. A número 2, então, nos questiona o Oceano Atlântico, por que era pouco frequentado, né? E aí a gente pode destacar 3 motivos: falta de tecnologia, medo das tempestades e desconhecimento da região e crença aí da existência de monstros marítimos, né? Eles tinham medo, literalmente, aí, ao navegar pelo oceano. E a 3 nos pede para a gente fazer aí descrever as principais etapas da expansão marítima portuguesa. Nós temos a conquista de Ceuta, a conquista da ilha de Madeira e dos Açores. Se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo, ele nasceu nas Ilhas de Madeira, o português. Madeira. E a travessia do Cabo do Bojador. Né? São as 3 etapas aí da expansão portuguesa. Todo mundo tá conseguindo ver bem? Eu tô. Ok. Vocês têm aula de quê depois? Matemática. Matemática, Jeripoca-Pia. Estou vendo muitas pessoas anotando. Tá vendo como que é importante a gente estar com a câmera ligada? Tio, eu tô anotando porque o Cristo Rei nunca me manda o horário das aulas, então eu não fui nessa última. Mas é o mesmo horário, não? Desde que o mundo é mundo? Sim, mas não manda o ID do negócio. O link, você tá falando, pra você ter acesso às aulas? Sim, não manda. Hoje, dia 30 vezes que mandou. Hoje mandou? Sim. Então tá bom. Ué, eu tenho visto que eles têm enviado nos grupos, para as pessoas. Posso passar, gente? Sim. Posso, Mariana? Mariana tá anotando ali ainda. Marcelo pediu um segundinho. Qualquer coisa, vocês dão uma printada aí. Oi, Arthur. Passando, hein? Peraí, deixa eu... Não, tio, eu já tinha notado isso, só que eu consegui a página tudo de novo. Essa região aqui, essa parte aqui, né, do nosso conteúdo, é uma parte assim um pouco mais, vamos falar assim, repetitiva, né? Mas vamos lá. Aqui fala um pouco sobre a chegada aos oceanos Índicos e Pacíficos por parte de Vasco da Gama, né?
a região, né? Várias tentativas, mas a gente sabe que o primeiro foi Vasco da Gama, que conseguiu chegar ao Oceano Índico, né? As Índias, lá em 1498, né? A partir... Deixa eu só silenciar aqui. Não. Os europeus, então, depois de Vasco da Gama, começaram a vender os produtos que eles compravam na região asiática com alto valor, né? Passaram a vender na Europa mercadoria em alto valor. Isso fazia com que as especiarias tivessem, além disso tudo, uma busca muito grande, né? E, de certa forma, Portugal buscou conquistar feitorias, né? E territórios para consolidar as suas rotas comerciais, utilizando principalmente, gente, a força militar, tá? Ao longo da costa africana, eles foram construindo várias feitorias que eram como se fossem pequenos armazéns, pequenas fortificações, aonde eles pudessem ali ter um apoio de trocas comerciais, né? Foram crescendo, né? Mas aí não era fácil, os portugueses tiveram muita resistência, e aí os portugueses foram mudando a sua estratégia e substituíram essas ações militares pela diplomacia, né? Muito importante aqui, ó, os portugueses mudaram a estratégia e substituíram e foram estabelecendo acordo pelo mundo inteiro, tá? A Espanha vai conseguir chegar, diferentemente ao Oceano Pacífico, atravessando a América, né? Mas lá a América, a gente chama ali, é uma faixa estreita que liga a América do Norte à do Sul, que separa o Oceano Atlântico e o Pacífico. E todos eles vão começar a comercializar com o continente europeu, né? Mas os portugueses, em primeiro momento, eles fizeram isso de maneira muito abrupta, né? Violenta, agressiva. Eles queriam fazer tudo na força. Mas depois eles começaram a perceber que era melhor eles terem acordos comerciais do que tentar fazer as coisas ali na força física, que não seria interessante naquele período, tá bom? A escola, a gente chegou à conclusão vocês vão começar a perceber que as nossas orientações dessa semana, elas estão um pouco mais, vamos dizer assim, mais simples, menos conteúdo, tá? Para que vocês possam fazer realmente, para que vocês possam seguir realmente as atividades, mas de maneira um pouco mais pausada. Então, a gente está diminuindo o conteúdo, tá? É normal que nas nossas orientações tenham lá os objetivos e tal, porque é uma questão, é um documento da escola, então tem que ter isso apresentando ali, né? Mas as orientações, a gente está tentando fazer o mais claro possível, tá? E se tiver alguma dúvida nessas orientações, mas eu tentei deixar bem claro, vocês vão perguntando aí através do Zap, tá? Vou apagar aqui para a gente terminar a nossa aula, hein? Falta um pedacinho aqui. Não? Meu Deus, Você tá também ligando. Cidade da Luz, hein, rapaz? Pedreiro tá me ligando. Enquanto isso, eu passando um pouco de álcool. Posso apagar agora? Só pra gente terminar. Só falta um pedacinho embaixo aqui. Não. Calma. Tô quase acabando aqui. Pronto. Pronto. E aí, para acabar aqui, deixa eu ver aqui. Eu. Oi. Bora pro churras. É no sítio do... Esqueci o nome dele. Napoleão Bonaparte. Não, tá. Olha só, gente, Napoleão para terminar. Bonaparte. Então, a partir do século XVII, então, outros países também começaram a explorar a região do Pacífico, que não ficou algo específico, algo exclusivo para portugueses e espanhóis. Tá bom? Nossa aula de hoje era isso. Então, na semana que vem,
eu acho que nas orientações, eu já pedi para vocês fazerem as atividades da próxima página, se eu já não tenho pedido, e aí na próxima aula a gente faz a nossa correção, tá? Eu não posso ficar aqui muito tempo, porque a tia Fernanda não, quem é que vai dar aula agora? É o tio de matemática. É o tio de matemática. Ele precisa dar aula. Matheus. Ah, Matheus. Então tá, gente. Abraço, tchau, tchau. A gente se vê, qualquer coisa, dúvida no zap, tá? Tchau. Tchau.